Começamos. Deixa eu te apresentar. Ana da Voglio. Ai, não fiz o sorteio com o Fábio. Fábio, não sai daí que a gente vai fazer o sorteio. Desculpa, eu te interrompi, Ana. Mas espera, Fábio, não sai daí. Tá bom, Ana da Voglio é graduada em Línguas e Literatura Inglesa pela PUC de São Paulo, mestre em Artes Visuais pela Unesp, professora e autora de livros didáticos de inglês e de arte. Iniciou seus estudos de Reiki, cartas ciganas, cristais e numerologia há mais de 10 anos. Ana tem heranças ancestrais muito poderosas. É bisneta de ciganos, neta de benzedeira. Olha isso, gente. Olha só, olha isso. E seus laços familiares sempre a colocaram em contato imersivo nos ensinamentos sobre ervas medicinais e rituais de cura. Que DNA é esse, não é mesmo? Ana, muito obrigada de você estar aqui com a gente, muito obrigada de você estar participando, de você ter aceito o nosso convite. Eu não sei se eu pego o sorteio com o Fábio, se a gente faz engrena o sorteio, aqui. então. Faz o sorteio do Fábio, que eu também quero. Ou então, no final da Ana, você sorteia o meu e o dela, Andréia. Então, tá bom. Então, vou fazer assim. No final da Ana, sorteio os dois. Pronto. Tá, Obrigada, nossa, Fábio. a alegria é toda minha, Andréia, de poder novamente participar, né, desse encontro tão gostoso. E achei muito maravilhosas as duas palestras de hoje. Debas, a nossa presidenta dos oraculistas, eu faço parte do grupo, faço parte também do grupo Oráculos de Assis. Estou vendo uma galera tão maravilhosa, Tássia, Josi, o pessoal dos oraculistas aí, gratidão, amigas, né, desse mundo tão gostoso que é da cartomancia. E é muito importante a gente se unir, não ter julgamento, né? Hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto que já vem sendo trazido para a escola brasileira, que é o uso dos orixás, né? O sincretismo que nós brasileiros temos, né? Nós brasileiros, por excelência, nos apropriamos do baralho, nos apropriamos da língua inglesa, né? Eu sou professora de inglês há muito tempo. Enquanto outros julgam, eu acho isso uma delícia, né? Porque nós temos esse axé, né? Nós somos um povo que recebemos as coisas que vêm de fora e colocamos aí o nosso DNA brazuca, né? Eu vou tentar compartilhar aqui, tá bom, Andréia? Vamos ver se me coloca como host ou... Pode compartilhar, está aberto para compartilhar. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu espero que sim. Vai ficar pretinho, mas a gente... Aí... É sempre uma tensão na hora de compartilhar aqui, né? É sempre tenso, né? Aquele 1 minuto que a gente fica gelada, mas está Fora tudo certo, todo mundo vê. Fora o nervosismo, né? Que a mão treme aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho maior a tela aqui. Queria colocar no modo apresentação. Vamos ver se eu consigo. Aí, todo mundo conseguindo ver? Então tá, eu vou voltar aqui. Então, hoje, eu vou colocar a janela aqui no cantinho. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Então, assim, escola brasileira, os orixás e o baralho cigano, né? Como é que eu fui descobrir os orixás e o assunto que eu vou tratar aqui hoje, né? Lendo o baralho cigano em casa, eu senti a necessidade de ter uma proteção maior. E eu fui em busca de fazer um curso de magia das velas, né?
de Rubens Saraceni. Eu fiz esse curso com Alexandre Comini em 2018 e eu aprendi muito nesse curso. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco desse meu conhecimento. Sei que tem muitas pessoas que são bandistas e não bandistas aqui. E é apenas um convite para vocês também comprarem mais livros, como a Debas falou, para aumentar o nosso conhecimento, a nossa proteção e a maneira que a gente pode ajudar o nosso consulente, tá? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da escola brasileira e da cartomancia no Brasil, achei ótimo que a Debas falou, e a gente nem sabia que a gente ia tratar do mesmo assunto sem querer. Vou falar um pouquinho da história da cartomancia no Brasil. Eu pesquisei muito, mas é claro que ninguém sabe quem trouxe o primeiro Lenormand para o Brasil, né? Li várias teses aí de mestrado, tem muita coisa na internet, muita coisa boa para a gente pesquisar. E achei uma tese de uma menina que ela é mineirinha, né? Ela fez essa tese na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2020, é recente. Ela chama Keten de Oliveira Maia. E tem historiadores maravilhosos falando sobre a cartomancia no Brasil, mas a tese dessa menina é sensacional, né? Então, como é que a gente sabe registros históricos de cartomantes no Brasil? O que tem de registro histórico sai em jornais, né? E tem esse exemplar aqui, que ela fez toda uma pesquisa, que é o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1869, já tinha essa Madame Raquel, cartomante, que dá consulta das 8 da manhã às 9 da noite, né? Sendo a melhor que existe na corte, gente. O Brasil ainda era império nessa época. E só essa cartomante, ela teve 92 anúncios, né? No século XIX. Então, isso é um registro verídico, histórico, provado, que a cartomancia no Brasil começa de 1860, ou até um pouco antes, para frente, né, que são os registros. Tem uma outra tese de uma historiadora famosa, chamada Maria Del Priore, mas achei que não estava legal. Teve alguma energia ali que eu não gostei muito, porque, mais uma vez, eu senti um preconceito no texto dela. Essa menina é imparcial e a gente aprende muito, né, com ela. Então, assim, gente, nossa história começa bem antes do que a gente imagina, né? E eu tenho certeza que dessas cartomantes, que tantas foram presas e que tantas foram chamadas de charlatãs e tudo mais, com certeza teve gente ética, com certeza teve gente que curou, né? E isso os livros não falam. Mas a gente, como cartomante, a gente tem que defender e a gente tem que divulgar a cartomancia ética. E é isso que acontece nesse fórum, é isso que acontece nos oraculistas, nos oráculos de Assis, com Tânia Durão, maravilhosa, com todos vocês que estão aqui, né? Falar de orixás é um terreno muito difícil depois que surgiu essa maravilhosa que é a Kátia Bastos, do Rio de Janeiro. Acredito que todo mundo do Rio conheça, mas talvez as pessoas que estão aqui, algumas podem não conhecer. Kátia Bastos é uma Ialorixá e ela é fundadora da Escola Brasileira de Baralho Cigano, né? Ela é fundadora da Tribo Cósmica, é um lugar que tem aí no Rio, que eu vou querer conhecer o mês que vem. E ela foi intuída pela cigana dela, mestra rainha cigana do povo do Oriente. Ela foi a primeira que fez o sincretismo das cartas com os orixás. O baralho dela é lindíssimo, ele continua à venda, então o pessoal que quiser adquirir o baralho da Kátia Bastos, é só procurar na internet, tá? Então eu não vou entrar no terreno que é da Kátia Bastos. A partir do que eu aprendi com a Kátia Bastos e com o meu conhecimento da magia do fogo, eu descobri outras coisas e outros relacionamentos que a gente pode fazer com o baralho cigano e a Umbanda, ou sem você pensar em Umbanda, os tronos de Deus. Tá? Eu sou discípula, né, de Saraceni, fiz o curso da magia das velas, e é muito interessante a gente aprender com ele, tá? Sem julgamentos, conhecimento, tá?
Sarraceni foi um médium que escreveu mais de 80 livros sobre a espiritualidade. 50 foram publicados e ainda tem alguns que ainda não foram publicados. Ele faleceu em 2015 devido a um enfisema pulmonar, ele fumava muito, mas ele deixou para a gente uma literatura de conhecimento espiritual, universal, que é imprescindível para a nossa evolução, tá? Então, Sarraceni foi o primeiro que falou das 7 energias divinas, das 7 ondas que tem e que formam tudo que existe no nosso universo. Essas 7 ondas são as 7 cores do arco-íris, são os 7 chakras e são os 7 tronos de Deus. Os tronos são o trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, evolução e geração, tá? Aqui eu tenho um diagrama com esses 7 tronos, tá? E aí vocês vão ver, Ana, são 7 ou 14, olha só. Para cada trono existe uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. E, de acordo com Sarraceni, esses são os orixás de cada trono, tá? Um orixá é passivo e o outro é ativo. Um orixá a gente chama de universal e o outro a gente chama de cósmico. Então, quando a gente começa a entender toda essa grandiosidade, né, e trazer para o nosso curso de baralho e para o nosso atendimento, tudo fica mais amplo, né? Quando é que eu tive o contato com esses tronos, né? Antes de fazer o curso de magia, o curso que eu fiz de cartomancia, que a Yara, que está aqui, também fez, com a Carmen Romani, ela faz o seguinte, para aquele aluninho que nunca teve contato com espiritualidade e faz o curso de baralho, que é a maioria, né? Porque você não precisa ser vidente, nem espírita, como a Debas falou. Às vezes a gente fica na dúvida, gente, que cor que vai ser minha toalha? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou arrumar? Né? Como é que eu vou arrumar uma mesa? Quando eu dou um curso de baralho, eu falo sobre isso, né? E a minha primeira professora de baralho, Carmen Romani, também falou. Ela fez uma meditação guiada e ela pediu que cada participante pensasse numa cor, né? Não podia ser preto e não podia ser nude e bege, tá? Porque trabalha com baralho cigana, egrégora cigana, mas quem lê baralho da esquerda, é claro que pode colocar uma toalha preta, não é isso. Isso não é o caso, né? Ela falando do jeitinho dela, do baralho dela, que é o baralho cigano. E aí veio muito forte, é claro, minha cor favorita é o verde, né? Eu falei, vou escolher uma toalha verde. E ela falou dessas 14 cores, né? Então, a gente tem o branco, o prata, o rosa, o azul turquesa, o verde, o magenta, o marrom, o laranja, o azul marinho, o amarelo, o roxo escuro, o lilás, o azul claro, né? E de novo, um roxo mais escuro de Omolu. Só que, na época, ela não falou dos tronos. Talvez por conta de achar que o aluno que não fosse um bandista tivesse algum preconceito. Olha que interessante, eu fiz o curso de cartas ciganas em 2012 com essa professora, meu primeiro curso. Depois, em 2018, quando eu fiz o curso de magia das velas, eu achei as mesmas cores e falei, gente, era isso que aquela professora usava. E eu me apropriei disso e uso nos meus cursos. Isso tem ajudado muita gente a descobrir qual é a cor, qual é a energia que você vai trabalhar e qual é o consulente que você vai atrair. Por quê? Essas energias, elas estão fundamentadas em nosso pensamento, né? Quando nós fomos criados nesse plano, nós já viemos prontas, né? A gente já vem com o pensamento pronto e a gente já vem com uma missão. Quando a gente começa a entender um pouco melhor sobre os orixás e esses 7 tronos, a nossa missão fica mais clara e a gente pode ajudar o nosso consulente a entender melhor a missão deles também, tá? Então, aqui vai uma dica para quem dá curso de baralho, para dar uma pesquisada sobre isso.
para quando o seu aluno não tiver noção de quem é o orixá ou que cor ele vai usar, use desse material que está disponível e que vai trazer muita ideia, muitos insights para vocês, tá bom? Eu não estou vendo o chat, André, aí se você tiver que parar alguma coisa, você pode me falar, tá bom? Tranquilo, pode seguir. Então, assim, aqui a gente tem o trono da fé, né? Que é Oxalá e Oiá, que cuida do tempo. E essa carta do sol é a que tanto eu quanto Kátia Bastos usamos para falar de Oxalá, né? O sol que ilumina os caminhos e que faz a nossa missão seguir, né? Você vê que o Fábio falou, quando a coisa tá ruim, eu boto ali a carta do sol, né? Olha só, é o trono da fé, tá? Trono do amor. Eu amo essa carta. A carta dos lírios é a minha favorita no baralho. E aí, o trono do amor é regido por Oxum e Oxumaré. A gente tem aí a carta dos lírios para representar esse trono do amor. Os lírios que estão aqui são os lírios da água, né? Então, a água doce de Oxum combinou muito, né? Essa carta combinou muito com esse trono. Trono do conhecimento, que é a carta da árvore, trabalha Oxóssi e trabalha Obá. O conhecimento que a gente está passando aqui para vocês e que a gente aprende junto, né? Cada vez que você compartilha um conhecimento, você ganha também. O trono da justiça, Xangô e Egunitá, né? Tem aqui a montanha, mas tem um sol aqui, refletindo nessa montanha, que é Egunitá, que é o fogo, que é a força, e Xangô, que é da justiça, que é assentado nessa pedra, nessa montanha, que é a nossa fortidão, né? O trono da lei, Ogum Yansã, que é o caminho, né? A carta do caminho. Qual o caminho que eu vou seguir com a cartomancia, né? Quem me protege nesse caminho? Quem movimenta esse caminho? Yansã trazendo aqui, com as nuvens e o vento, o caminhar, que às vezes não é tão fácil, mas que a gente consegue, com fé, dar sequência a esse caminho tão maravilhoso que a gente escolhe para a nossa missão, para a nossa vida. Estão E a comentando, evolução? Ana, desculpa, estão Pode comentando que falar. deck bonito e perguntando o nome desse deck. Ah, então, esse deck vai ser lançado em abril e ele chama Lenormand Brasil. É um deck que eu criei e que faz 3 anos que eu venho aí pesquisando as imagens e fazendo os sincretismos. E tá saindo. Em abril ele sai. Ele tinha que sair num ano em que um ano que fosse muito especial para mim. A Andrea sabe do que eu estou falando, né? A gente tem que ser apolíticos aqui. Por isso que ele não saiu antes. Eu precisava estar no ano de 2023 para que tudo fosse organizado e feito, né? Eu vou fazer, sim, esse deck em homenagem ao nosso país, porque foi essa terra que os meus ancestrais escolheram para morar. Enquanto a gente apedreja tanto o nosso país, né? A gente tem que entender que a gente nasceu aqui e que é aqui que veio o nosso conhecimento. Não importa se você vai morar em outro lugar, os caminhos estão abertos, mas a nossa essência, o nosso axé, o nosso conhecimento veio dessa terra. Tá bom? E aqui tem o Baluaê e Nanã, que cuida da evolução. Por que é tudo roxo, Ana? Sim, a gente transmuta, né, na dor ou no amor. Por que a carta da foice aqui para o Baluaê? O Baluaê é cura. A gente cura com essa foice. A carta da foice, ela não é uma carta ruim, né? Ela é uma carta que corta, mas que também colhe, né? Então, esse sincronismo da evolução com o Baluaê, Nanã e carta da foice tem tudo a ver.
Mais uns tronos aqui. E o último, porém não pior, é claro, né? Que é da minha orixá, Iemanjá, o trono da geração, né? Iemanjá e Omolu, o gerar, o ampliar. É muito importante a gente entender que isso é uma dica que eu estou dando, tá? É um pontapé inicial para que vocês estudem, para que vocês concordem ou discordem de mim, né? É só um estudo que eu fiz e que para mim fez muito sentido, pode ser que para vocês não façam, mas é um estudo que traz uma amplitude magnífica, tá? Para quem tiver aberto, para quem tiver com vontade de saber sobre isso aí, tá bom? Aí a ideia é o seguinte: o que eu faço com tudo isso, né? O que eu faço com esses tronos, com essas cartas? Como é que eu vou colocar isso na minha prática de cartomancia, né? Nós somos esses tronos, todos eles estão em nós, né? E no universo. Todas essas energias, elas vibram diretamente sobre nós e no universo. E nós somos o universo. A gente tem aquela coisa de imaginar a gente aqui e o planeta lá fora, né? Quando a gente fala assim, vou jogar o lixo lá fora, o lá fora é aqui dentro, né? Nós somos feitas de universo, feitos de universo. O universo está dentro e fora de mim. Então, essas energias que criaram o universo, criaram cada um que está aqui, né? E cada um que já fez a passagem e cada um que virá. Aí eu pergunto, qual trono você se identifica? Como é que eu posso saber qual é a minha jornada nesse plano que eu estou aqui? Aí eu faço um convite para vocês, né? Então, quem está aí com baralho cigano, de pegar a cartinha depois, não precisa ser agora, né? Mas a carta do sol, né? A carta do navio, a carta da foice, a carta da montanha, a carta da árvore, a carta do caminho, a carta dos lírios, tá? Pela manhã faça uma oração, escolha uma dessas cartas, feche seus olhos, faça ali com muito amor, com muita fé, pegue uma carta, né? Uma dessas 7 cartas e comece a estudar sobre cada trono. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas características, muitas necessidades, muitas respostas nesse simples ato de fazer isso. Tá? Falando nos orixás, quando eu comecei a fazer esse baralho, que já faz uns 2 anos, eu estava assim, passeando com o cachorro na rua e me veio uma oração, né, que eu vou falar aqui para vocês. Depois vocês podem abrir para perguntas, porque eu também achei que eu fui rapidinha. Mas vamos agora ter um minutinho de sossego, de axé, que eu vou ler aqui para terminar a palestra e depois eu posso responder o que vocês quiserem saber, tá bom? Senhor Deus, Pai, Criador dos 7 tronos sagrados, queremos te agradecer por nossa existência aqui e agora. Nós te louvamos e pedimos aos tronos de Oxalá e Oiatempo que aumente a nossa fé. De Oxum e Oxumaré que irradie nosso amor. De Oxóssi e Obá que amplie nosso conhecimento. Senhor Deus Pai, nos proteja com a justiça de Xangô e Egunitá. E que se faça reinar a lei de Ogum e Iansã. Pai Criador, nós nos achegamos a Ti neste momento e pedimos que nossas feridas físicas e espirituais sejam curadas pelas bênçãos de Nanã e Obaluaê. E que nossa evolução se faça pelo caminho do amor. Mãe Iemanjá, que esta geração e as futuras sejam acolhidas por sua caridade. E que nossa passagem seja guiada pela sabedoria de Omolu. Axé a todos e todas. Aqui está um pouquinho das fontes de pesquisa que eu fiz para a nossa palestra, né? Esses 2 livros são literaturas imprescindíveis para a gente ter uma noção maior do que foi Rubens Saraceni e de todo o legado que ele deixou para a gente, para entender a nossa existência, tá? As teses que eu li.
E olha que interessante, eu procurando na internet, achei um centro chamado Fonte de Luz. Esse centro fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a pessoa que criou esse lugar e fez o site, ela conseguiu resumir de uma forma tão bacana e simples os conhecimentos de Saraceni, que eu coloquei aqui também para vocês darem uma pesquisada. Ok? Então, é isso. Eu espero que eu tenha dado um start, né, para que vocês comecem aí a dar uma pesquisada nesses tronos, né, e trazer isso para a vida. Quem que perguntou dos tronos aqui? Vamos lá, acho que foi o João, maravilhoso. Vamos lá. Tenho todos também da doutrina, que é onde ele explica melhor sobre os tronos. Então, o João perguntou. João, posso responder? Tá bom. Nesse que chama a iniciação à escrita mágica divina, tem um capítulo aqui que ele fala de cada trono, João. E aí, para cada trono, ele vai falando das características das pessoas que são regidas por esse trono. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui uma pessoa que eu gosto muito, né? Que é a Tânia Durão. Não sei se ela está por aí. Eu vejo Tânia Durão como o amor, né? Eu não sei, ela deve ser Iemanjá, Oxum e tal. E o que uma pessoa que tem um trono desse regendo faz? Ela agrega outras pessoas, né? O que a Tânia Durão tem? Ela é Iemanjá e Oxóssi, né? Então, assim, ela agrega, ela cuida, ela pega no colo, tá? E ela tem ali uma estrutura de geração, né? Olha quanta coisa que Tânia Durão já gerou para a gente, né? Eu só estou aqui por causa dela. E acredito que muitas pessoas também só estão aqui por causa dela. Ela é regida pelo trono de Iemanjá. A Tânia amanhã rezando ali, né? Curtindo ali as cartinhas, ela vai puxar a carta do navio. Por quê? Porque é o trono da geração. E porque tudo faz muito sentido, né? Então, assim, nesses livros do Saraceni, ele sempre fala dos tronos. No Magia de Velas, eu não sei, das Sete Chamas Sagradas, eu não sei se a Yara com certeza fez esse curso, né? Fez também com Alexandre Cominho. E é uma maneira da gente descobrir tanta coisa maravilhosa. E é tão barato esse conhecimento, gente. Sabe, um livro desse custa o quê? R$ 20. É só questão de ter um pouco de disciplina, de abrir o nosso olhar e trazer para as cartas. O passo, ele vai acontecendo. Marcito Ana, tá rindo aí. Fala, meu amor. Olha o não, que eu João tava aí. falando. Esse livro aqui que eu falei, que é Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, ele explica trono por trono. Ele é um livro inteiro sobre os tronos, que eu estava lendo esses dias. Que eu estudo Olha isso há anos, né? só. E praticamente tudo sobre os tronos está nesse livro. E nos outros ele dá uma pincelada. Exato. Tem um outro que é só dos tronos, chama Os Sete Tronos. Isso, mas eu também tenho, mas ele especifica melhor nesse livro. Ele explica cada um, da onde, como faz a origem de cada trono e de como é a Exato. derivação, a energia de cada trono, a união, de como passam pelas 7 camadas, vai por aí vai. Por aí vai. João, você já tinha pensado em ligar com o baralho cigano? Eu sempre liguei. Ah, maravilhoso. Vamos lá. Tem mais perguntinhas? Eu só faço algumas associações diferentes. Ah, sim. Estou vendo se tem pergunta. Não, não tem, não. Assim,
o bonito de ver aqui é que é uma declaração de amor. Toda hora todo mundo diz: eu amo você, eu te amo, vocês são maravilhosos. É um grupo de gente tão respeitosa entre si, é uma competição quase que inexistente, porque todo mundo quer que o outro fique bem, todo mundo se ama, todo mundo. É muito bacana de ver isso, é muito bacana. Então, mas não temos. A Tânia Durão está perguntando se você tem outras cartas do teu deck para mostrar. Nossa, até tenho, mas não aqui. Então, Porque a gente fica aguardando. A ideia era falar dos tronos, né? O baralho veio só ilustrar. Mas aí tá, olha, a gente abriu tá um convite para quem não é de Sampa vir para Sampa, porque eu vou fazer a festa cigana aqui no Dia do Cigano. É isso. Ah, você quer me matar do coração, né? Você vem. Como é que eu. Eu tô aqui, olha, eu já cheguei aqui no Polo Norte, como é que eu vou? Abril, dá tempo. A gente só Abril está dá em tempo, abril dá novembro. tempo, abril dá tempo. Já se prepara, Bafa. Abril dá tempo. Então, e o sorteio vai ser do baralho, né, que já está quase ali saindo, né, já está pronto, já tem ISBN, código de barra registrado, registrado o autor, registrado todo mundo. E aí eu vou sortear um baralho e a pessoa vai ter que vir aqui em abril. O Josi vem lá da Inglaterra, vocês vão ter dinheiro. Boa, Eu vou para a boa, Inglaterra, olha só. boa. Então, diz, por favor, Ana, o número de até 100. Um número até Deixa eu 100. ver. Vivi está aí a postos? Um Vamos número lá. que eu Sim, amo. estou aqui. Pronto, pronto. Meu número, hein? 11. 11 já foi. Já foi. Já foi. 16, carta da estrela. André Alck. Ai, falar quando que é começou a falar marmelada? André, eu tive até uma esperança. Ah, É marmelada? Eu tirar um pular? O que é Não é marmelada? marmelada, pode ser. Foi sorteio legítimo. Foi um sorteio legítimo. Então tá aí e a gente vai, cadê? O Fabrício vai sortear um jogo com mesa radioquântica. Olha só, que delícia. Então me diz, Fabrício, por favor, o Fabrício disponibilizou dois itens. Um jogo com mesa radioquântica e uma bolsa de 50% para um curso no ano que vem. Então, primeiro a gente sorteia o jogo com a mesa e depois a bolsa. Fabrício, diz um número, por favor. Olha, a Yara pediu para chutar alto. Eu vou falar 78. Vamos lá. 7, 8. É o Denis Mapelli. Ai, olha só! Muita responsabilidade, gente. Vamos mudar isso. Olha só que responsabilidade é essa. Mas E podemos os fazer 50... mais um. Fala, Fabrício. Podemos fazer mais um sorteio também, né? Podemos fazer 2 mesas. O Denis e mais alguém, pode Oba! ser? 22. Carta da estrada, abrir caminhos. 22. É Rosa Elisa. Rosa Elisa, será que ela está presente aqui? Não. Tá, já respondeu. Estava, né? Ah, então Estou tá. aqui, gente. Adorei. Ai, obrigada. Dá um oi depois, tá, Rosa? Ótimo. E mais um número, Fabrício, que tem o bônus de 50% na inscrição. 7 já foi, Vivi? 7, 0. 7 é Patrícia Mussi e agora ela foi. Então, pronto. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Ana. Agradeço imensamente a participação de vocês, a disponibilidade, os brindes, o tempo. Agradeço muito vocês estarem aqui contribuindo com o conhecimento de vocês. Então, muito obrigada.
A gente faz um intervalinho rápido agora, 10 minutinhos, só o tempo de tomar uma água, de se ajeitar, esticar as pernas, e a gente volta já já, tá bom? Até já. Até já.